Então tá. Estamos iniciando essa aula do dia 16 de abril. Mais um encontro por videoconferência, em função desta situação que vivemos e que ontem, através de um novo decreto, o Ministério da Educação, de uma nova portaria, se não me engano, o Ministério da Educação prorrogou novamente a suspensão das aulas presenciais. Não sei se vocês acompanharam. A universidade ainda não se pronunciou acerca disso, mas já é uma orientação do governo federal de que, vocês sabem que inicialmente, logo que iniciou essa questão, foi orientado que as aulas fossem suspensas até o final de março. Quando nos aproximamos do final de março, houve uma prorrogação para o final de abril, e agora vem a orientação do MEC de que esta suspensão se estenda até maio. Não sei exatamente se final de maio, 30 de maio, mas me parece que sim. Então, o mês de maio também seguiremos com essa modalidade de ensino. E não sei. Não sei exatamente. Eu acho que esse semestre já... Como nós conversamos, acho que nessa turma aqui, conversamos sobre isso também, não lembro se foi nessa, eu tenho outras turmas, e até estou preocupado particularmente com esta turma, porque estou com essa frequência, né, está baixa nessa turma. Eu tive, por exemplo, na turma de terça, eu acho que não sei se eu comentei com vocês, mas na turma de terça-feira, de 52 alunos, eu tinha 50 presentes. Aqui, né? Online, na terça-feira. Então, nessa terça até baixou um pouco, tivemos 40 e poucos, mas... E essa turma aqui que está realmente com uma participação bastante baixa. Nós vamos tentar buscar alguma alternativa aí para verificar o que está acontecendo com o pessoal. Tanto aqui, quanto na participação das atividades. A atividade AP1, e vocês sabem que era aquela análise que vocês tinham que fazer com relação aos pontos de vista e os 2 estudos de caso e tal, de 52 alunos da turma, 44 fizeram, então tivemos 8 que não participaram da AP1. Mas ali, enfim, ainda teve um índice de participação relativamente alto. Bom, seguiremos com esta dinâmica. Vamos ter, então, algumas atividades paralelas a esse nosso encontro presencial. Hoje, por exemplo, agora há pouco, abri uma sala de interação, então nós vamos ter uma atividade nesta sala de interação, complementando, né, enriquecendo um pouco mais esse nosso encontro presencial. Sempre estaremos gravando, então, os encontros para disponibilizar aqueles que têm alguma dificuldade técnica e tal, que não conseguiram acessar, estão com problema na internet, Então, nós vamos gravar e eu coloco, subo para o canal do YouTube e depois coloco o link e vocês podem assistir a esses nossos encontros lá. Vai estar lá à disposição no ambiente aula. Mas não é o ideal. Eu vou fechar aqui o WhatsApp, senão nós... Não é o ideal, senão... Não é o ideal não estar online, porque se perde um tanto da interação, pode surgir uma dúvida, nós estando aqui, a gente já discute na hora. Então, o ideal é nós mantermos com a máxima frequência possível, respeitando as dificuldades técnicas que cada um de vocês pode eventualmente ter, mas com a máxima frequência possível, a presença de todos vocês aqui nas noites de quinta-feira, que, como eu disse agora há pouco, vai se estender seguramente por mais um mês,
pelo menos. Tá? Então, vamos entrar, sim, em maio. Até a semana passada ainda tínhamos alguma dúvida acerca disso, mas hoje já temos a confirmação de que em maio seguiremos sem os encontros presenciais, porque a expectativa é que tenha um alastramento, um aumento dos casos da pandemia e tal, e por consequência vamos ter que manter o isolamento. Então, daqui a pouco, insistindo, daqui a pouco vamos fazer assim no chat ali um registro da nossa presença, ali em torno das 20 horas a gente só se manifesta ali, estou aqui presente, sim, estou aqui, oi, para registrar a presença pelo chat sempre, isso vai sempre ficar gravado. Se tem algum aluno que está aqui no ambiente aula e não conseguiu postar o trabalho do AP1, por favor, se manifeste e tal, porque eu realmente não tive retorno, mandei mensagens e tal, não sei se foi algum problema no sistema, mas tiveram 8 alunos que não participaram da AP1 e eu gostaria que todos tivessem essa oportunidade de participar. Obviamente que quem não entregou no prazo, né, salvo por razões justificadas, né, de força maior, sempre tem algum prejuízo. Aqueles que eu não posso, né, aqueles que cumprem os prazos e tal, eles precisam ter uma avaliação diferente daqueles que não tiveram, salvo força maior. Tu já corrigiu a AP1? Já corrigi, já postei o resultado. Ontem eu finalizei. Tá. Não, é porque eu fui conferir ali e não tinha nota ainda, daí agora eu tô falando que não recebeu algumas, até fiquei preocupado. Não, mas já tem as notas. Se tu olhar ali, já tem a nota. Não, vou procurar. Tem que ter a nota, deixa eu ver aqui. Não, tá lançada a tua nota ali, sim. A nota tá lançada, tá? Então é isto. Deixa eu ver o que nós temos. Sobre isso que o Douglas perguntou, né, eu já tinha semana passada feito breves comentários, assim, elogiado alguns trabalhos e tal. Então, já tinha dito o que eu esperava do texto, né, que fizessem, e a minha avaliação se concentrou exatamente nisso, né. Eu avaliei com o peso maior, com a nota maior, que é 1,5, aqueles alunos que conseguiram fazer um texto em que, discutindo sobre os pontos de vista de Elton Maio, faziam referência aos 2 estudos de caso, né, aproximando os 2 contextos, os 2 ambientes empresariais, daquelas proposições do Elton Maio. Os pontos de vista de Elton Maio são a leitura que o Elton Maio faz, a partir da experiência de Hawthorne, a leitura que ele faz do ambiente empresarial adequado, né, das questões que compõem um ambiente em que várias pessoas atuam dentro de um conjunto, dentro de uma equipe, destas relações interpessoais e as questões relacionadas à motivação pessoal, engajamento, envolvimento. Então, ele tem pontos de vista que foram construídos a partir dos seus estudos, dos seus experimentos. Ele concluiu, né, que o meio influencia no comportamento do indivíduo. Ele concluiu, né, aqueles tópicos que foram relacionados, e vocês tinham, então, o desafio de confrontar estes tópicos com aquilo que acontecia numa breve descrição dentro da Cenco e dentro da empresa da Judith Merlo. Muitos textos foram realmente bastante interessantes, bastante bons, outros não fizeram essa análise mais profunda e tal, e aí eu fiz algumas observações, e aí, obviamente, que não receberam a pontuação máxima, ok? Não basta fazer a atividade, né? Escrever um parágrafo ou 2 ali, meia dúzia de linhas, bom, fiz a atividade, vou ganhar o meu 1,5 ponto, não.
que fazer, né, e dentro da qualidade da produção eu vou fazer uma avaliação. Mas, enfim, né, fiz as observações ali daqueles que postaram. Hoje, eu tinha a intenção de trazer, e isso vai acontecer na semana próxima, vamos ter que fazer um esforço. Cédicla, vou te pedir uma ajuda a todos aqueles que fazem parte do grupo do WhatsApp, também se engajem nisto, no sentido de fazer um chamamento. Tá, temos 26 ali no grupo do WhatsApp. Precisamos encontrar outros colegas, precisamos aumentar esse grupo, mas pelo menos esses 26 fazer um esforço para que todos estejam na próxima aula também, que a gente torne este espaço aqui, né, um momento que realmente, quintas à noite, a gente vai se encontrar. Precisamos aumentar a frequência. E semana que vem, se tudo der certo, hoje tivemos algumas dificuldades técnicas e acabou que tive que transferir. Nós, a semana que vem, teremos a participação de duas, hoje, administradoras, mas que se formaram agora, no semestre passado, foram minhas orientandas, e o trabalho de conclusão delas, da Amanda e da Andressa, o trabalho de conclusão delas foi concluído com méritos, foi muito elogiado na banca, recebeu nota máxima, e realmente foram pesquisas muito interessantes sobre o exercício, o ambiente organizacional, as relações humanas, o processo de liderança. Elas fizeram uma pesquisa profunda e trouxeram dados, informações muito ricas como conclusão, e eu convidei elas, isso é uma prática que eu venho há muitos semestres fazendo, os melhores trabalhos de conclusão dos semestres anteriores, normalmente do semestre anterior, eu convido eles para irem na sala de aula. Esse ano vai ser nosso espaço aqui, virtual. Convido eles para virem apresentar o seu trabalho de conclusão, a conclusão das suas pesquisas, o resultado dos seus estudos. E eu convidei elas exatamente nessa aula de hoje, porque nós estamos ainda trabalhando na teoria das relações humanas, falando de liderança e tal. Seria, dentro, né, daquela da nossa programação, encaixaria bem. Não deu, não foi possível, então ficou para a semana que vem. Vamos tentar equacionar essas questões técnicas, e a semana que vem, então, nós vamos ter a presença destas duas alunas aqui conosco, e que vão fazer essa apresentação, né? Não no formato de uma banca, mas vão trazer em alguns minutos, talvez 20 minutos para cada uma, 20, 30 minutos no máximo, elas vão trazer esse resultado. É bacana, sempre é uma experiência que os alunos, o pessoal da turma gosta muito, porque é uma oportunidade de já ter uma noção de como, o que é o trabalho de conclusão, como é que, né, se termina esse processo e tal, quais são as conclusões da pesquisa, como é que funciona uma banca e tal, mesmo que dentro da nova matriz curricular, o trabalho de conclusão de curso esteja sofrendo algumas alterações, alguns ajustes. Mas ainda assim nós teremos um trabalho, digamos, final na disciplina, que vai ser num outro formato, mas acho importante vocês conhecerem um pouco isso. E mais do que isso, peço desculpa em nome do meu cachorro, que está se manifestando, querendo participar da aula, mais do que vocês conhecerem um pouco do formato da apresentação e tal, eu entendo assim, é uma forma de prestigiar, de valorizar os melhores trabalhos de conclusão. Então, o aluno, né, tem uma produção científica
elogiável, tem um resultado, né, onde os professores na banca elogiam, dão nota máxima e tal, e a gente precisa fazer isso, né, precisa repercutir isso. É produção de conhecimento. Fizeram uma pesquisa, exaustivas pesquisas, durante 2 semestres trabalharam naquele processo, naquele projeto, e aí nada mais justo do que nós, mais do que cumprirmos as questões, digamos, que acadêmicas, as exigências acadêmicas para a conclusão do curso, tem que ter a banca e tal, mais do que isso, fazer com que aquela produção do conhecimento efetivamente se torne pública. Então, veja, lá na frente, quando vocês tiverem algumas produções, e produções bem elaboradas, bem feitas, se depender de mim, vão ter espaço para publicizar isso, para levar adiante. Na disciplina de marketing, quero trazer também, tive pelo menos uma, talvez eu consiga trazer 2, alunas que fizeram um trabalho muito bacana, e na disciplina de marketing na terça-feira, que era o mais adiante, também abri essa oportunidade para apresentação de um TCC sobre marketing digital, que foi muito bacana. Deixa eu ver um chat aqui, uma mensagem. Acho que estou com algum problema no Note, pois não consigo ouvir, e o volume está no máximo. E nas outras aulas estava tudo ok. Pessoal, me digam se tem algum problema, algum outro problema de áudio. Pode ser o meu microfone, mas acho que talvez seja a questão lá da Daniele. Aqui está normal, Wesley. Bom, então, aqui está tudo certo, Monique, Júlia, então tá, ó, tá tudo ok. Então, Daniele, verifica volume e tal, sei lá, dá uma olhada aí, porque é algum problema contigo aí, tá, Daniele? Certo? Então, essa é a intenção, e vai acontecer semana que vem. Legal, obrigado, tá bem. Então, semana que vem, nós teremos a presença da Andressa e da Amanda, se tudo der certo. Tá? Elas vão apresentar, e acho que vai ser importante, gostaria que todos participassem. Bom, em função disso, semana próxima, eu estaria entrando em teoria neoclássica, porque hoje as gurias iriam, né, nós iríamos trabalhar mais com os temas da área de RH e liderança e tal. Inverti isso, então hoje nós vamos conversar um pouco sobre teoria neoclássica, e na semana que vem as gurias. Prof, Okay? Antes de tu começares, tu tens como me passar a relação dos alunos para eu poder mandar mensagem para cada um? Tu diz de toda a turma. Isso. Daí Sim, eu vejo aqueles que... No sistema, Sede, claro. Será que eu consigo no meu? Não, no sistema eu tenho, isso aí eu posso te passar, mas infelizmente, senão eu já teria feito, óbvio, né? Mas eu não tenho acesso a telefone e tal. Eu tenho o e-mail do ambiente aula. Daí eu mando o e-mail pelo ambiente aula, ele não está entrando na aula, não está entrando no e-mail, não dá certo. Mas se tu te dispor, não sei, tem formas, a gente pode tentar localizar eles. Eu estou sem tempo para fazer isso, mas seria bacana se a gente tivesse a possibilidade de, quem sabe, pesquisar até nas redes sociais ou coisa assim, tentar localizar esses alunos. Eu estou tentando com a coordenação. Isso, eu já ia dizer. Telefones, isso já pedi já na outra semana. Com a Prof. Márcia, né? Não recebi ainda, porque ela também não tinha acesso, mas pediu para a área de sistemas lá para emitirem uma lista, pelo menos dos alunos que não estão entrando no ambiente aula. Né? Nós temos, isso é uma coisa que a gente tem que considerar. Eu tenho no AP1 44 alunos responderam, fizeram os exercícios. Então, uma coisa eles estão, de alguma forma, acompanhando, estão, de alguma forma, participando. 8 não postaram na AP1, esses 8 são a preocupação maior. Dos 44, é uma outra preocupação. Eles, de alguma forma, estão acompanhando, tanto que sabiam o que postar, postaram o texto e tal, mas não estão presentes aqui.
este é um momento assim que eu julgo importante, né? Nós mantermos os vínculos, mantermos essa relativa proximidade, a possibilidade de conversar, né, sobre esclarecer as dúvidas, tirar as dúvidas com mais profundidade e tal. Esse momento eu gostaria que fosse de uma frequência maior. Mas, né, tem 44 que estão conectados e participando. Isso é uma coisa. Mas, de qualquer forma, Cédric, já que tu tens 26, vamos reforçar aqui para aqueles que chegaram, agora temos 22 na aula. Quem não está no grupo de WhatsApp, que está me ouvindo agora, por favor, converse com a Cédric aqui, ó, passe o seu número, ou pegue o número da Cédric e tal, e participe do grupo de WhatsApp para ter essa agilização nas nossas comunicações. Tá, e daí tu faz o seguinte, só rapidinho, daí quando a Márcia te passar os números de telefone, como eu tenho mais tempo, eu me disponibilizo a fazer. Excelente. Tá? Ótimo. Tá? Muito obrigado. Então tá. Legal. Até então amanhã. Vamos lá. Então, eu vou agora abrir aqui a apresentação e vou mostrar alguns slides. Cédric colocou novamente ali o celular para aqueles, então, que, né, para participarem do grupo de WhatsApp. Eu vou, então, agora apresentar um arquivo que está disponível ali no ambiente aula, né, que agora vocês devem estar vendo. E vou começar a falar, então, sobre... Estão acompanhando aí no slide, né? Ok? Estão? Sim. Ok. Assim, ó, porque agora, eu acho que vocês ainda me veem no canto da tela, ou em alguma parte da tela, ao lado do slide. Eu não consigo mais vê-los. A tela que está aqui é só a apresentação. Mas então, se tiverem que falar comigo, é melhor aí abrir o microfone e me chamar, porque eu não tenho mais acesso ao chat enquanto eu estiver apresentando, ok? Vamos lá. Funções do administrador é um capítulo da teoria neoclássica. Vamos recuperar rapidamente, dentro desse nosso processo de análise das teorias, nós temos uma disciplina que está fazendo o estudo da evolução do pensar administrativo, né? De como a gestão foi se constituindo até chegar nos dias de hoje. As práticas de gestão, a forma de administrar um negócio, uma atividade, uma empresa, ela foi se constituindo. Ela surge, como a gente falava lá no início, nas primeiras aulas, ela surge depois da Revolução Industrial, quando começam a aumentar os conglomerados industriais e tal, as empresas começam a crescer, né? A relação capital-trabalho se torna mais tensa e se começa a discutir, então, como gerenciar uma empresa, uma fábrica, um determinado tipo de empreendimento da melhor forma possível. Lembrem-se que nós, no início do semestre, estudamos a primeira teoria, que era a teoria clássica. E a teoria clássica, uma teoria que foi construída com os olhos voltados para os processos e com a preocupação de aumentar a produtividade, aumentar a eficiência desses processos, no sentido de fazer com que todas as indústrias, as fábricas, né, do pós-revolução industrial se tornassem mais produtivas, mais eficientes, com um rendimento superior. E então os estudos focaram nos processos, pensando em layout, disposição de máquinas, equipamentos e pessoas, pensando em tempos e movimentos, e tudo que nós estudamos, a organização racional do trabalho e tal. Em algum momento, o olhar se amplia.
percebe-se que pensar em processos é muito importante, mas é necessário compreender que se o homem, o ser humano, o colaborador, não está comprometido com este desenho concebido, se ele não está comprometido com os processos definidos, por mais bem pensados, inteligentes que sejam esses processos, se não há um compromisso e um comprometimento do ser humano, nós vamos ter problemas, vamos ter falhas. Então, o olhar se amplia. Não adianta conceber um processo eficiente se não colocarmos pessoas que façam ou garantam a eficiência desse processo. Surge a teoria das relações humanas a partir dos estudos sobre a psicologia humana, a partir dos estudos de Hawthorne, que nós estudamos e discutimos bastante. Enfim, surge uma preocupação com o estado emocional, com os aspectos psicológicos dos trabalhadores. E é construída toda uma nova teoria em torno disso. Mas lembrem-se também que nós conversamos sobre um período em que os teóricos ditos clássicos, que se preocupavam muito com os processos, eles continuaram concebendo teorias da administração, atualizando elas, porque o mundo estava se transformando, mas com um olhar ainda muito ligado, muito voltado a processos. E tivemos uma outra corrente de teóricos que passaram a construir as teorias administrativas, conceber as teorias dentro de uma linha humanística, pensando nestes elementos psicológicos dos trabalhadores. E então temos um período breve, mas um período em que temos duas correntes teóricas concorrendo entre si. Gestão, a administração é conceber processos bem pensados, lógicos, inteligentes, eficientes e tal. A administração é compreender a dinâmica, as relações humanas, compreender o trabalho em equipe, compreender a influência de um líder, enfim, questões humanas e questões técnicas. Concorrem entre si até que estamos na metade, nos aproximando da metade do século passado, do século XX, e nos aproximando da metade do século XX, o mundo segue evoluindo, segue avançando, estamos iniciando a era do computador, da informática, né? O mundo tem uma dinâmica maior e tem um professor estudioso, teórico, que começa a despontar neste campo da administração. Ele se chama Peter Drucker. E, meados do século passado, ele, então, inicia uma série de publicações com relação à forma de conduzir uma empresa, a forma de gerir, mais um teórico surgindo, né, seguindo aquilo que se tinha até então. Entretanto, o que diferencia, ou o que coloca o Peter Drucker numa categoria diferente destas outras duas que concorriam, não são os clássicos, não são os humanistas. Surge Peter Drucker e um grande grupo de seguidores. O que coloca ele é que ele compreende a importância destas teorias e, obviamente, entende também a importância destas teorias. E ele traz, ele une estas teorias. Ele condiciona a efetividade de um empreendimento à excelência nas duas áreas. Precisamos ter a capacidade de desenhar o melhor processo. Mas nós precisamos ter a capacidade de reunir os melhores
profissionais, as melhores pessoas. E para reunir as melhores pessoas e, mais do que isso, fazer ou criar condições para que elas atuem com excelência. Quando eu interrompo assim, é porque eu ouvi um sinal aqui, mas não sei. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não sei se... aqui. Deu um barulhinho mesmo. Não sei se vocês ouvem também, mas isso é aluno tentando entrar na aula. A Júlia acabou de entrar na aula, eu autorizei aqui, deixa eu ver se ela já consta aqui na aula. Júlia Grana, tá. Então já está na aula. Acho que era a Júlia tentando entrar. Isto. E aí, por isso que eu tive que sair da apresentação. Então, voltando. Ok, boa noite, Júlia. Seja bem-vinda. Tranquilo. Voltando. Neoclássica é este momento, ok? Então, estamos num momento, assim, da história da administração, mas é importante a gente saber o que nos traz até aqui. Né? E é isso que se propõe essa disciplina. Não só pensar naquilo que acontece hoje, mas de que maneira que isso foi sendo constituído, né? Como é que as coisas acontecem? Foi há algum tempo atrás que se reuniram, sentaram, pensaram? Não. A administração é um campo, como o mundo todo, muito dinâmico, né? Mas especialmente se desenvolve nos últimos 130, 140, 150 anos. E agora nós estamos na metade desta caminhada, se considerar... Prof, travou antes, um pouquinho. Estão me ouvindo agora? Sim, agora sim, mas tinha dado uma travada no vídeo. No vídeo? Tá. Sim. Qualquer coisa, isso aí, por favor, qualquer coisa me avisem, porque senão eu sigo aqui. Então vamos lá. Peter Drucker, ok? Peter Drucker passa a ser conhecido como o guru da administração. E ele, então, é o autor que encabeça esse novo momento da administração, intitulada Teoria Neoclássica. Eu já tinha comentado com vocês alguma coisa, e hoje nós vamos entrar nesta teoria e conhecer mais características dessa teoria neoclássica, porque ela resgata a teoria clássica, mas é uma nova leitura da clássica, porque também traz para dentro de si os conhecimentos da teoria das relações humanas. Então, no slide aqui, funções do administrador, diz o seguinte: para a teoria neoclássica, as funções do administrador correspondem aos elementos da administração que o Fayol definira lá no seu tempo, lá no início. Henri Fayol, um dos precursores da administração, da teoria clássica. Então, prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, que nós já conversamos algumas vezes lá na aula. Esta teoria neoclássica, então, traz uma roupagem atualizada, adequada ao processo administrativo atual. Atual, compreenda-se, 1950, 1960, que é quando surge a neoclássica. Basicamente, as funções do administrador concebidas pelos teóricos da neoclássica, encabeçada por Peter Drucker, são planejamento, organização, direção e controle. O desempenho destas 4 funções básicas forma o chamado processo administrativo. O processo administrativo é cíclico, dinâmico e interativo. E é exatamente estas características que nós vamos ver nos slides seguintes. Então, Fayol definia que administrar era prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. E agora nós temos um ciclo administrativo
intitulado de planejamento, dividido em 4 etapas, que é planejamento, organização, direção e controle. Cíclico, porque estas funções, como nós já conversamos, lembro que inclusive ainda nos nossos encontros presenciais, isto forma um círculo, né, um ciclo contínuo. Nós planejamos, inicia pelo planejamento, depois de planejar, organizamos, dirigimos, controlamos. Os próximos slides vão falar um pouco mais sobre estes 4 componentes da atuação do gestor. Mas quando controlamos, o controle é exatamente para avaliar o quanto estamos conseguindo atingir daquilo que foi planejado. E fazemos o controle exatamente porque sabemos que, muitas vezes, aquilo que foi planejado não vai ser alcançado. Talvez até possa ser superado, mas dificilmente vai ser atingido exatamente como imaginado. Então, se controla para se compreender o que fugiu daquilo que se imaginava. O que foi melhor, o que foi pior daquilo que se concebia. Só um pouquinho. Então, isto é cíclico. À medida que se repete o ciclo administrativo, é permitido uma contínua correção e ajustamento através da retroação. O que é a retroação? A retroação é este alimentar novamente para provocar novas ações. Alimentar a partir daquilo que os controles assinalaram. Olha, o que aconteceu aqui tinha previstos estes resultados, né? Se imaginava esta situação, aconteceu isso, por tais e tais circunstâncias, portanto, temos que ajustar o nosso planejamento. O que está acontecendo aqui? Uma retroação. Vamos ajustar e reiniciar o ciclo. Correções e ajustamentos, a figura tenta mostrar... Fazer uma pergunta, Jefferson. Claro. Isso aí seria porque tem outras disciplinas, né? Então se mistura um pouco. Isso aí seria o PDCA? Atualmente nós utilizamos, né, ao invés de utilizar as funções do administrador concebidas lá na teoria neoclássica, hoje a gente tem o Plan, Do, Check, Action. PDCA, que são as expressões em inglês, e que, de certa forma, representam esse ciclo contínuo. Pode representar isso aqui também? Com certeza, com certeza. Planeja, executa, verifica e age corretivamente para replanejar. Então, se adequaria muito bem, veja, planejamento, planejar, o executar faz parte dessas 2 etapas, tu organiza e faz a coisa acontecer, né, que é a direção. O check é aqui, tu verifica, né, e agir corretivamente são estas setas que se abrem tu fazendo ajustes no teu planejamento. Tu tinha um círculo, e o ciclo sofreu alterações por alguma razão que aqui no check tu constatou, olha, surgiu a pandemia, e a pandemia nos levou para a seta de baixo. Portanto, agora o nosso novo ciclo segue esta direção. Daqui a pouco chegou no check de novo e vai, talvez, encaminhar o ciclo para uma outra, né, dimensão. Esse é o processo. Então, o PDCA é uma atualização desta composição que os neoclássicos estabeleceram. Bem colocado, Cédicla. Obrigada, prof. Funções do administrador, dinamismo das funções do administrador, então são cíclicas e também são interativas. Estas setas mostram que tu não tem uma etapa se encerrando para ter o início e a realização da próxima. Não. O planejar é uma atividade constante,
A organização é, por consequência, uma atividade constante, a direção e o controle. Isto representa a interatividade e o dinamismo das funções do administrador. Vejam, há um dinamismo no sentido de que não há em nenhum momento a conclusão de uma etapa, elas são dinâmicas e permanentes, e há uma interatividade. A organização sofre controle, a direção sofre controle, o planejamento sofre controle. Todas as funções do administrativo interagem, certo? Isso é uma característica desse dinamismo. Então vamos lá, falar um pouquinho sobre planejamento. As empresas, como tem slides aqui com textos, eu vou ler, depois a gente comenta um pouquinho. As empresas não trabalham na base da improvisação. Quase tudo nelas é planejado antecipadamente. Pelo menos deveriam. Nós estamos já entrando na terceira década do século XXI. Isto aqui é escrito em meados do século XX. E aí esta afirmação de quase 80 anos atrás, de 70, 80 anos atrás, diz: as empresas não trabalham na base da improvisação. Quase tudo nelas é planejado antecipadamente. Por que eu estou dando destaque a isso? Porque, infelizmente, em algumas economias do mundo, e nós estamos inseridos algumas economias do mundo, muitas empresas, especialmente pequenos negócios, não têm planejamento. Nós já conversamos também sobre isso em algum momento, e a gente sabe que os índices de empresas que terminam as suas atividades, encerram as atividades, com menos de 2 anos de existência, é um índice elevadíssimo no Brasil. E por que nós temos um índice tão elevado de empresas que encerram as atividades, que quebram em tão pouco tempo? Muito em função de falta de planejamento. Nós já tivemos também a oportunidade de conversar sobre isso, a questão do empreendedorismo, da característica empreendedora do povo brasileiro, mas essa característica empreendedora do povo brasileiro, ela não é acompanhada por uma característica de gestão, de capacidade de gestão do povo brasileiro. Nós temos uma característica empreendedora onde se concentra o maior número de empreendedores na categoria de empreendedores por necessidade. E temos uma categoria de empreendedores que são classificados ou enquadrados numa outra forma, que é a categoria dos empreendedores por oportunidade. Já falamos sobre isso. O que diferencia o empreendimento por necessidade do empreendimento por oportunidade? Isso que está na tela, planejamento. Um empreendimento por oportunidade, pela própria forma com que é constituído, ele enxerga uma oportunidade. E a partir desta oportunidade, concebe, pensa, planeja a sua atuação. Como eu vou aproveitar essa oportunidade? Como é que eu vou criar um negócio, criar uma empresa para aproveitar essa oportunidade de mercado? A origem é diferente. Tu enxerga uma oportunidade e, em cima desta oportunidade, concebe o negócio, planeja o negócio. A origem é diferente. Empreendedorismo por necessidade, e temos um grande número de brasileiros que empreendem por necessidade, não significa que não tenha planejamento. Mas, em geral, surge porque o indivíduo não tem mais, não consegue mais equacionar as suas dificuldades em termos de atuação profissional, em termos de trabalho. E ele precisa sobreviver. Por consequência, ele pensa, eu vou
iniciar um negócio, eu vou começar, né, a fazer algum tipo de atividade e tal. Começa um pequeno empreendimento. Mas por necessidade. Ele não enxergou uma oportunidade. Ele decidiu, né, empreender porque está precisando ganhar dinheiro. Ali, por estudos, não é o Jefferson que está falando, se concentra o grande número de empreendedores que alcançam o insucesso em pouco tempo. Porque empreenderam por necessidade e acabam ali na frente passando ainda mais necessidade. Não tinham a expertise, não tinham sequer uma interessante oportunidade para aproveitar no mercado. Empreendem por necessidade, não têm o domínio de gestão, não têm a capacidade de enxergar estas oportunidades, de construir um planejamento adequado e acabam tendo muitas dificuldades. Não significa que um empreendedor, por necessidade, não vai ter êxito, não vai ter sucesso. 1, 2, me ouve? Me ouve? E tem mais uma, prof, tem que ver o tempo do vídeo, né? Sim. Eu comecei, era 7h20, mais ou menos, a gravação, 7h15, 7h20. São quantos minutos, no máximo? Eu acho que, não, dá para tocar, só que fica pesado depois, né? Pois é. Mas tranquilo, eu já vou interromper aqui depois desses slides aqui. Obrigado. Mas está me ouvindo agora de novo? Sim, agora sim. Tá bem. Então, o planejamento é isso. Não significa, como eu dizia, que um empreendedor, por necessidade, não vai ter êxito, não vai ter sucesso. Claro que sim. Mas, em geral, né, pelas próprias circunstâncias que surge a atividade, uma coisa é tu pensar num negócio enxergando a oportunidade, com essa capacidade, com essa visão, e planejar ele. E outra coisa é, bom, eu preciso fazer alguma coisa, né? E aí no desespero, muitas vezes, inicia um negócio não muito bem planejado e a margem de insucesso é maior. Deixa eu ver quem é que está chegando na sala. E Vanessa, Bárbara. Oi. Oi. Tá. Não, é que o filho estava mexendo aqui no computador. Eu parei aqui para abrir tá. Porque chegou a Vanessa e a Bárbara. Então, vamos lá. Ok, pessoal? Até aí, tranquilo? Eu só queria fazer uma... Claro. Não. Se diz interrompendo, né? Eu tenho ateliê de costura. Sim. Então, agora está parado porque os clientes não estão vindo. O que eu estou fazendo agora? Máscaras. Isso aí seria uma oportunidade. Perfeito. Isso? Perfeito. Buscando alternativas, né? Porque tu enfrentou dentro daquilo que tu previa, dentro daquilo que tu tinha planejado, Cédric, surgiram contratempos, surgiram imprevistos. Tu planejava uma coisa e daqui a pouco tu está indo para outro ponto aqui, para outro ciclo. Né? E esse ciclo poderia te conduzir para o fim da atividade até. Entretanto, busca alternativas para alavancar o negócio, para pelo menos manter ele e tal. É isso aí. Né? Tu está fazendo o giro do PDCA. Viu, pessoal? Eu estou fazendo máscara. Quem quiser, é só encomendar. Obrigada pela oportunidade. Muito bom, Cédric. Muito bom. Como é que tu tá vendendo assim para particular? Tu tá vendendo em quantidade para? Como é que tu tá fazendo? Não, eu estou vendendo particular para o pessoal que precisa. Legal. Muito bom. Agora peguei uma nova, né, para fazer, novo tecido e coisa, daí vou começar a fazer, daí eu já vou lançar depois de novo no Face. Legal. Sim. Tá? Ótimo. Bota lá também no grupo do WhatsApp e tal. Obrigada pela oportunidade. Então, planejamento é isso, ok? Feitas essas considerações. Oi, quem fala? É a Natália. Oi, Natália. A voz do Marcos. Oi. Ele tem uma colocação para fazer. Vamos lá. Ele entende, então, que a partir disso, um dos
dos quesitos mais importantes dentro da administração e do planejamento seria ser flexível e entender que tem que se adaptar àquilo que vai surgir no caminho do mercado. Legal, agradece ao Márcio pela participação, pelo comentário, pela dúvida ele trazer, mas acima de tudo pelo ponto que ele assinala, porque, assim, flexibilidade, quando a gente desenvolve, constrói o planejamento, essa coisa da flexibilidade é muito importante, que o Márcio considera, traz aqui, talvez até em função daquilo que Ségicla colocou agora mesmo. Olha, eu tenho uma confecção, mas parou tudo. As pessoas não estão comprando nas lojas, as lojas, por consequência, não estão comprando da minha confecção e está tudo parado. Bom, posso esperar a pandemia passar para retomar e começar as vendas, mas talvez eu não sobreviva, porque eu não sei até quanto tempo. Vamos buscar alternativas, vamos ter essa flexibilidade, essa capacidade. Claro que isso não é simples. Nem todo empreendimento tem essa capacidade, essa possibilidade de enxergar oportunidades e tal, mas é um exercício necessário. E tu replanejar tudo aquilo que tu tinha desenhado. Isto é, né, a tua resiliência, a tua capacidade de enfrentar adversidades e conseguir se organizar ou se reorganizar a partir de um cenário que se mostrou completamente diferente, nem sempre adverso, pode ser até um cenário que seja mais promissor ainda, e tu, com a tua resiliência, com a tua flexibilidade, aproveita ainda mais. Estou citando, né? Aqui nós estamos falando da pandemia, que veio abalar a economia, mas eventualmente nós podemos ter um cenário, algum fato que seja favorável, que venha até, né, a abrir novas oportunidades. Se eu tenho essa flexibilidade, essa capacidade de observar o que está acontecendo no cenário e me adequo rapidamente a isso, eu tenho, né, essa mobilidade, essa flexibilidade que o Márcio traz e que a Ségicla traz com a sua vivência pessoal, mostra exatamente o quanto nós podemos ter mais fôlego em momentos difíceis ou alavancar ainda mais o nosso negócio em momentos favoráveis, que não estavam previstos, mas que surgem, porque nem tudo a gente vai conseguir planejar. Então, planejamento é isso, planeja, mas esteja preparado para fazer os ajustes necessários, seja em cenários mais ou menos favoráveis, dentro daquilo que tu concebia, daquilo que tu imaginava. Vejam, hoje eu estive conversando com a diretora, só um pouquinho, vou ver quem é que está chegando na sala, rapidamente. Não sei exatamente quem é que chegou aqui, mas enfim. Bom, hoje eu estava falando, como já comentamos, deixa eu até voltar aqui. Como já comentamos, hoje eu estava falando com a diretora pedagógica da UBRA, da reitoria, na geral. Discutindo algumas questões, vocês sabem, eu já falei mais de uma vez, que eu represento os professores tanto na Associação dos Docentes quanto no sindicato e tal. Então, toda hora eu tenho que estar, né, conversando, esclarecendo. E hoje nós falávamos sobre algumas disciplinas, isso tem a ver com o que o Márcio e a Ségicla trouxeram agora, tem a ver com planejamento. Com algumas disciplinas que nós temos em alguns cursos da UBRA, que são disciplinas práticas. Nós temos as disciplinas teóricas, mas temos em alguns cursos, odonto, medicina, enfim, vários cursos na área da saúde, muito especialmente, que têm também atividades práticas. E estas disciplinas teórico-práticas ou disciplinas práticas, estas
estão numa situação muito diferente da nossa. A nossa disciplina teórica, nós temos o ambiente aula, nós temos estas oportunidades aqui de conversar e tal, e a gente está conduzindo. Então, todas as disciplinas teóricas da UBRA estão sendo trabalhadas dessa forma. Vocês têm outras disciplinas e devem estar também participando, tendo as aulas mais ou menos dentro dessa modalidade. Prática não tem como. Prática não tem como seguir. E a demanda era essa. Os professores que têm disciplina prática não estão dando aula. Vão dar aula quando? Vão recuperar estas aulas quando? 30 de abril retornariam, já sabemos que não vai ser 30 de abril, que vai se estender para maio. Até quando vai isso? Quando é que vão recuperar as aulas práticas? Daqui a pouco estamos em junho e julho e começa o outro semestre. Como é que vai ser esse outro semestre? Então, estava discutindo questões financeiras, as questões de calendário e tal, e a coordenadora pedagógica se posicionou exatamente nesse sentido. Estamos desenhando vários cenários, possíveis cenários, cenários que tentam ser o mais realistas possíveis, cenários pessimistas, cenários otimistas. E estamos definindo planos, ações para estes diferentes cenários. Então, se a pandemia, se o isolamento, se as coisas acontecerem desta forma, nós temos estes encaminhamentos. Se as coisas acontecerem, nós temos estes encaminhamentos. Isso é planejamento? E é planejamento fazendo o exercício da resiliência. O que é o exercício da resiliência? É isto que Márcio nos traz, flexibilidade, capacidade de se ajustar. Então, o planejamento, ele pode, já na sua concepção, já ter estes diferentes cenários. E que me veio à mente agora, a partir da palavra dessa intervenção do Márcio. Por isso que é legal, assim, quando vocês trazem, assim, algumas circunstâncias, ou trazem as dúvidas, porque enriquece. Vejam, o planejamento, ele não vai ser um desenho único, uma linha única, um caminho, uma estrada. Olha, isso aqui é o nosso planejamento para 2021. Um planejamento inteligente, ele desenha cenários. Ele desenha um cenário que, imagina, seja o mais aproximado da realidade que vivemos, mas o planejamento inteligente, ele também desenha já alguns cenários positivos e alguns cenários numa perspectiva não tão positiva, mais pessimista. Então, sendo otimistas, podemos ter este quadro aqui, e aí esse é o caminho. Sendo pessimistas, podemos ter esses cenários e caminhar por aqui. E aí tu tem, né, esses desenhos e daqui a pouco surge uma pandemia. Imagina, nós tínhamos, falando semana passada, retrasada, aliás. Quem é que ia, né, planejar isso? Bom, lá vamos nós. E, novamente, replanejar e redesenhar, tentando enxergar todos esses cenários. Muito bem. Isso é planejamento, é a primeira função administrativa concebida nas funções do administrador lá na teoria neoclássica. Vou fazer uma interrupção agora, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Certo?